Melhor. Verificar. Começou. Começou. Vamos lá. Pedi para aguardar 1 minuto. Vamos aguardar. Tá bom. Ah, não dá para tirar isso aqui. Dá não. Dá não, deixa terminar. Não, deixa. Eu mascaro aqui. Não dá não. Gratidão, não. Vai aparecer? Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, a todas que chegarão ainda. Em nome da Segundo Selo, registro nossa solidariedade às mais de 180 mil pessoas mortas pelo Covid no Brasil e às 12 crianças pretas, pardas e pobres mortas pela violência no Rio de Janeiro. Essas pessoas não são só números, são vidas com nome, sobrenome, histórias, famílias e amigos que os viram partir de forma abrupta. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa dos bastidores. Eu me chamo Biraneila Capinã, socióloga, antropóloga, professora do IF Baiano e mãe de Marina. Sendo uma pessoa de bastidores, eu não costumo participar de live, mas não pude negar o convite de Fernanda Santiago e do Rodrigo Araújo para estar aqui hoje, por um motivo que eu contarei lá no final. E aceitei, estou aqui com vocês hoje para falar de um livro bonito, e foi que bom que eu aceitei logo, porque me permitiu ler o livro antes do que eu leria. O livro é Todos os Dias Depois de Hoje. Um livro leve, mas ao mesmo tempo forte, profundo e filosófico, não poderia deixar de ser. O livro nos fala, e eu me identifiquei com o livro por isso também, acredito que outras pessoas que venham a ler também se identificarão. O livro fala de uma revolução que está acontecendo na intimidade das casas, mas que não é uma revolução solitária. É uma revolução na qual o homem, pai, sai da cabeceira da mesa, tira a coroa, né, a cabeceira da mesa como um trono do rei, tira a coroa e vem para o chão do cotidiano, para a lida diária. Uma revolução que permite a mãe sair do altar e dar pum, e trabalhar, e dizer que está cansada, e parar para ler um livro. Uma revolução que traz essa mulher, esse homem e outras possibilidades de construção de família para o chão do cotidiano. Nos traz um desafio, sem sombra de dúvida, que é também deixar os nossos filhos nesse chão do cotidiano, né? E não recolocá-los nos altares que criaram para os pais, para a mãe ou para o pai, né? Trazê-los para o chão do cotidiano, do chão da vida e prepará-los para essa vida. E é isso que todos os dias depois de hoje tocou em mim e falou. O livro é escrito, pelo menos, a 6 mãos. O autor é Rodrigo Araújo. O livro foi ilustrado por Malu Coimbra de Araújo, mas Nina Coimbra está do começo ao final do livro presente também como coautora. O primeiro conto, a primeira crônica nos fala isso, né? O livro conta ainda com a colaboração de Isabela Marques Coimbra e Sabrina Oliveira Andrade. E não tem como deixar de falar do luminoso prefácio de Mariana Andrade,
belíssimo, profundo, denso. Mariana Andrade, que também é mãe, né? Ela nos conta lá da Marina e da Clara. Esta noite estarão conosco o autor, o Fabrício Mota e o Laurínio Leite Sombra. Quem é Fabrício Mota? Fabrício Mota é um educador, pesquisador e músico desde os anos 90. Experiência que, associada ao trabalho acadêmico, tem potencializado o envolvimento com pesquisas sobre musicalidades, diásporas, identidades e antirracismo. Graduado em História pelo EFES, mestre em Estudos Étnicos e Africano pela UFBA, é professor do IFBA. Atualmente, ele também é músico e produtor da banda IFA, cujo material sonoro é produzido a partir de pesquisas sobre história e músicas negras no Atlântico. Mas por que Fabrício Mota está aqui? Será que é só por isso? O Rodrigo nos contou que Fabrício Mota está aqui hoje pelos seguintes motivos. Fabrício é um cara que tem muitas afinidades intelectuais e artísticas. Ele é o pai de 2 garotos, o João e o Digele. Compôs uma canção para Malu quando ela nasceu. É uma pessoa com posições que eu considero muito valorosas no campo político. O Laurínio Leite Sombra. Quem é o Laurínio que estará conosco hoje? Ele é professor titular, nascido em Salvador, eu fiquei com curiosidade. Não, desculpe, nascido na Bahia. É professor titular da Universidade Federal de Feira de Santana, doutor em filosofia pela UFBA, mestre em filosofia pela UNB. É editor da revista Ideação, da UFES, coordenador do projeto de pesquisa Nenhuma Rede é Maior do que o Mar, Rede de Sentimentos, antagonismo e ontologia. Mas por que Laurínio está aqui hoje? Segundo Rodrigo, Laurínio é de uma generosidade e talentos intelectuais proporcionais. Foi uma das poucas pessoas que mostrei o livro antes de tomar a decisão de publicar. Um leitor muito arguto, que já acompanha outros trabalhos meus, está sempre presente nos aniversários de Malu. Todos 2 têm relações com Malu, além das relações com o pai, né? E quem é o autor? A gente já revelou, né, a faceta dele que o movimenta para esse livro de hoje, é o pai da Malu. Mas quem é o Rodrigo Araújo? O Rodrigo Araújo fez questão de dizer que nasceu na cidade de Salvador, Bahia. É professor de filosofia no Instituto Federal Baiano, é doutor em filosofia pela UFBA. Suas pesquisas envolvem estética, cinema e literatura. Mas também cabe a pergunta por que Rodrigo está aqui hoje. Rodrigo está aqui hoje como autor porque na companhia de Nina se tornou pai. Os 2 se tornaram os pais, né? Com a chegada da Malu. Passa a palavra para o autor Rodrigo Araújo. Opa, boa noite a todos e a todos. Vila, tocante suas palavras aí, muito obrigado aí pela introdução. Laurínio, Fabrício, eu sou imensamente agradecido por vocês toparem estar aqui comigo em mais essa, né? Assim, depois de algumas já juntos. Eu faço coro ao que diz Neila, né? Assim, o momento que a gente está lançando o livro é um momento de alegria pela existência do livro, é o primeiro livro, é um livro que envolve afetivamente gente que, enfim, me compõe. Acho que basta dizer isso. Eu sou com essas pessoas. Então, sobram motivos para a gente ficar feliz, né? E estar fazendo isso desse jeito. Agora, claro que a gente queria que fosse em um momento distinto. A gente adoraria aproveitar esse momento para encontrar os amigos, para abraçá-los, para compartilhar fisicamente a existência desse livro. E, no entanto, a gente vive um momento de muita miséria humana, né? E um momento de pandemia que nos impede de vivenciar
esse que seria um momento muito mágico, porque juntos, né? Eu acho que isso, mágico porque juntos. Então, a gente fez o possível para ir pensando o momento do lançamento desse livro, eu e Fernanda, editora do Segundo Selo, a quem agradeço muito. A gente vinha pensando o lançamento desde o início do ano, a pandemia chegou e a gente foi protelando, vendo até onde a coisa podia se estender, mas chegou um determinado momento que a gente teve a conclusão de que o livro precisava sair, e a gente tinha que entender que esse momento seria apenas um primeiro momento, e a partir daí ele andaria com as suas próprias pernas, e é o nascimento de um acontecimento que vai seguir aí, vai ter outros momentos, eu tenho certeza que a gente vai poder se reunir e falar dele junto e trocar experiências sobre ele em outros espaços físicos, e eu espero, tenho muito otimismo, apesar do país, que isso não vai demorar muito. Apesar do governo que a gente tem, eu espero que isso não demore muito. Então, é isso. Como Neila disse, quem fez o livro, realmente fomos, não fui eu só, né? Tem muitas mãos aí. As ilustrações são de Malu, tem a colaboração de Sabrina e Isa, minhas duas adoráveis sobrinhas. Nani, minha companheira em tudo, tem as fotografias dela, mas tem muito mais do que isso, né? Tem uma vida junto, e então essas pessoas aí, elas são parte do livro. A fotografia, Nani fotografa em Polaroid, fotografa em outros formatos também, e a gente colocou algumas fotografias dela, alguns registros desses momentos nossos ao longo desses anos aí de convivência com nossa filha. Então, é um livro meio que feito em família, e acrescento ainda outros familiares, que a orelha do livro é escrita pelo meu grande amigo Fernando Ferraz, foi meu professor, foi meu primeiro orientador, amigo em tudo, e a apresentação foi escrita por Mariana Andrade, professora de filosofia, doutoranda pela UFG, amiga pesquisadora também da mesma linha filosófica que eu, uma baiana que está lá em Goiânia. A gente teve um momento ali junto no ano que eu morei, em 2016, na cidade de Goiânia, que a gente estava ali cumprindo os créditos na universidade. Eu agradeço também a editora Segundo Selo e a Fernanda, né, responsável pela pela edição do livro, e uma companheira exaustiva de trabalho, e não é fácil. Eu agora pude ver a dimensão do que é editar um livro. Não é uma coisa simples, é uma coisa super trabalhosa, uma coisa de vai e vem, e não é para qualquer pessoa, e Fernanda dá conta disso muito bem. Então, agradeço também a minha irmã, Karina, a Luiz Marcelo e a Gislene Almeida. Esses aí fizeram as primeiras leituras junto com o Laurínio, as pessoas que eu entreguei o material lá no início, eles leram, fizeram observações preciosas, me devolveram, e foi a partir daquele momento que eu dei início à ideia de fazer um livro. Tem que falar sobre o livro, né? Isso não é uma coisa fácil. Eu me lembro de ter lido uma frase de Hemingway, que ele disse uma vez que aos escritores deveria estar vedado o direito de falar sobre os seus trabalhos. Eu acho isso precioso, porque tudo que a gente fala vai ter algum grau de imprecisão, e tem muita gente talvez mais qualificada para falar, mas de todo modo acho que eu vou fazer o mesmo que Hemingway. Ele falou isso e em seguida falou umas 30 páginas sobre o trabalho dele. Eu com certeza não vou chegar a isso, mas vou tentar apresentar basicamente, bem resumidamente, o que se trata o livro. Ele é composto por 35 fragmentos. Eu vou por aspas entre esses fragmentos, porque eu sei que a palavra fragmento ela tem implicações diversas, mas não é o caso aqui da gente ficar discutindo. Mas são escritos curtos, são escritos que de uma extensão mínima, que procura dar conta de algum máximo de sentido, digamos assim. Então oscila ali entre o fragmento, entre o ensaístico. É um livro que não foi planejado, assim como o Malu não foi planejado, o livro também não foi. Foi chegando, foi se impondo, ele resulta de uma série de notas que eu fui tomando na medida em que, desde que eu soube que Malu ia
chegar entre nós. Então eu fui tomando notas, porque saber da existência dela gerou uma perplexidade e foi inevitável que minha reflexão repercutisse também nas notas, nas escritas, e dessas experiências escritas eu terminei reunindo uma quantidade boa que, a partir de um determinado momento, eu selecionei em torno de alguns temas que pudesse fazer algum sentido e que também fosse de um interesse mais amplo para as pessoas. Então, claro que tem algumas das notas que elas são muito particulares e que não interessam a ninguém, mas quando eu tomei a decisão de publicá-las, eu fui notando que, a partir daquele momento que eu escrevi anteriormente, que eu entreguei para os meus amigos, eu fui notando que algumas coisas elas tinham um interesse que extrapolava a minha vida com Malu, extrapolava a minha vida com Nani, e essas notas que eu selecionei, elas giravam em torno de temas que tinham muito a ver com a minha formação, naturalmente. Então, são notas que giram em torno do tema da linguagem, muito em torno do tema da linguagem, eu diria que talvez fosse a principal tônica, mas também em torno de questões como a morte, como Deus, como a criação como ato criativo e como a educação, que é justamente o processo de educar uma pessoa, um ser humano, colocá-la no mundo. Então, enquanto Malu crescia, eu fazia ao mesmo tempo uma tese de doutorado em torno do tema da linguagem. Eu fiz uma pesquisa sobre a questão da escrita em Walter Benjamin, então o problema da linguagem estava presente o tempo inteiro. E então foi natural que esse tema encontrasse recepção justamente no desenvolvimento de um ser humano, né, que estava ali em minha frente, que era minha própria filha. Então a gente tinha ali um pesquisador, eu, né, no caso, tinha a minha filha, que fazia aparecer ao mesmo tempo o meu objeto de estudo. Então tinha ali uma relação viva, eu diria assim, com a própria linguagem, e acho que por isso ele termina tendo mais textos sobre a linguagem, a questão da linguagem se sobressai ao longo do livro. Então, eu vi ali uma pessoa desenvolvendo uma linguagem em minha frente. Aquilo para mim era muito fascinante, porque o que eu fazia durante os 4, 5 anos acho que eu fiz o doutorado, foi 4 anos e meio, quase 5 anos, o que eu fazia o tempo todo, refletindo teoricamente sobre a questão da linguagem, eu tinha pequenas amostras cotidianas que Malu ia me dando sobre isso. Então, isso termina me tomando. Então, o livro, eu diria assim que ele resulta da perplexidade com que a vida ia se manifestando de uma forma nova e inusitada para mim, a partir de situações do nosso cotidiano. Então, de Malu e também de Nani, naturalmente. Então, é um livro de um pai com formação em filosofia, vivendo e tomando notas provisórias sobre uma vida que foi ali, que vai, que segue aflorando diante de mim. Eu acho que é isso, assim, eu acho que o livro basicamente trata sobre isso. Então, há uma vida que vai aflorando e ao mesmo tempo uma vida que ela vai também tendo que ser colocada em uma vida social, né? Então, essa implicação, essa formação da linguagem com a vida social. Então, tem muitos dramas, muitas tensões nisso. Isso acho que é o que resulta o livro. Acho que seria isso, Nela. Espero ter conseguido dizer um pouco sobre o que significa esse livro, esse material que sai agora. Me tocou especialmente sua primeira crônica, quando fala da peleja de vocês, e o trabalho coletivo também de definir o nome de Malu, né? Como escolher esse nome? Eu sou Biraneila, então eu sei como essa é a última da caderneta. Sei como é difícil escrever o nome, aprender a escrever, escrevendo o nome com tantas letras e sílabas tão bagunçadas, né? Eu ri muito alto com alguns crônicos, né, algumas crônicas das nossas trapaças, o complexo de Édipo. Eu ri alto. Eu agradeço, Rodrigo Araújo, sua fala e convido o Laurenio Sombra para colaborar na noite de hoje. Bom, ok. Boa noite. Primeiro, bom, agradecer também a Rodrigo, Fernando, agradecer a Neila, prazer aqui com o Fabrício.
Eu tinha lido realmente uma primeira versão e li essa semana novamente, instado por esse convite, e redobrei meu encantamento, né? Eu confesso que, bom, Rodrigo tinha feito essa fala sobre Hemingway. Eu tive uma sensação estranha quando eu estava pensando no que falar, que eu falei, cara, eu não vou conseguir dar a dimensão assim do que significa. Pode ser até que eu complique e não vou retratar esse encantamento, tanto de lirismo, de reflexão e até de humor também, como Neila falou. Eu tava pensando hoje que tem uma canção de Gilberto Gil que eu não gosto, que é aquela assim, o luar, não há mais nada a dizer, a não ser que a gente precisa ver o luar, que eu estava pensando, poxa, eu me sinto solidarizado com o Gilberto Gil, porque é isso, né? O luar está lá, ele é tão... o que eu vou dizer mais sobre ele, né? Então, a sensação que eu tinha era de um pouco... E até Neila também ressaltou uma outra coisa interessante, que tem um prefácio da Mariana Andrade que ainda torna mais difícil, né? Essa fala, porque ela fala muito bem também, ela faz uma descrição muito interessante, que eu vou até mencionar alguns aspectos. Eu queria dizer que Rodrigo, quando ele resume o que significou a personagem que escreveu o livro como um pai com formação em filosofia, eu acho, no mínimo, que ele falseia e retira algumas coisas, porque eu conheço muitos pais com formação em filosofia que não seriam capazes de fazer esse livro, né? Bom, primeiro, o Rodrigo, ele é um artista também, ele é alguém que trabalha com imagem, escreve muito bem e tem um teor literário, uma beleza que transparece no livro, e ao mesmo tempo uma leveza que se junta ao pai com formação em filosofia, né? Então, assim, a descoberta e esse aprendizado, eu acho que ele foi se dando de uma forma muito particular. Eu acho que vale a pena ressaltar isso. A Mariana Andrade, eu vou uma citação que ela diz é que a filosofia enfrentando a ousadia e a fraqueza de ser linguagem. Uma linguagem que busca, como as crianças, aquilo que não foi cristalizado pela palavra áspera e não plástica dos filósofos grandes. Tem uma coisa que eu pensei quando eu estava vendo essa frase muito interessante de Mariana, assim, tem um ponto até que eu não concordo, que eu acho que os filósofos grandes, eles não têm, em geral, uma linguagem cristalizada, mas eu acho que as nossas pesquisas em filosofia frequentemente cristalizam essas linguagens, né? Nossas teses de doutorado, nossos artigos e tal. Só que, quando você vai tentar fazer um texto que ele tem sim uma reflexão filosófica, mas ele é instado pela vida crescente e a cada dia diferente de Maluf, nem que Rodrigo quisesse, ele ia conseguir cristalizar essa linguagem. Então, assim, o livro ele é atravessado por uma vida, por uma reflexão que se transforma e que não tem como ficar nas grades de um pensamento estático, que eu acho que a Mariana capta muito bem, que como essa cristalização ela não acontece mesmo. Eu acho que ela pegou de forma muito adequada a isso, né? Certamente os autores eles estão aparecendo no decorrer do livro, mas esses autores eles têm que se deter, para usar até uma imagem que o Rodrigo coloca no livro, com o Maluf colocado no pé assistindo a aula com o pé no colo da amiga, já criando uma pequena transgressão. E assim, o livro ele é transgredido porque tem uma vida que está acontecendo ali, e teve uma capacidade de perceber essa vida que vai se transformando, que eu achei que ela foi muito precioso. Então, assim, é isso que eu acho que vai dando assim, esses diversos aspectos. A questão da linguagem que o Rodrigo falou me pareceu também muito rico no decorrer do livro. Até mais especificamente, eu diria que que tem uma viagem que vai acontecendo em várias narrativas do livro, que é uma viagem sobre o signo linguístico, em várias dimensões. E começa com como é que a gente vai dar o nome a essa pessoinha que vai chegar, né? Quer dizer, a reflexão sobre o nome a ser dado para essa filha que está chegando, ela é magnífica. Quer dizer, a gente já fica completamente fascinado com tudo o que vai se colocando depois. Mas isso serve também para inverter o nome de cebola, para ver se Maluf come a tal da cebola, ou como que Maluf ela fica se divertindo com o nome próprio de alguém que se chama Busanfa, né? O que é isso? Enfim. E aí, por baixo disso, tem um tipo de relação. Assim, se eu fosse ser chato, eu ia dizer que parece uma espécie de relação dialética,
entre palavra e carnalidade, mas eu acho que é mais uma brincadeira de esconde-esconde entre palavra e carnalidade, mais do que a relação dialética, sabe? Parece que tem uma transformação que vai acontecendo de maneiras muito, muito interessantes, assim, à medida que acontece, e de maneira muito rica, porque, de novo, o frescor do que está acontecendo convida a fazer com que todas as leituras que Rodrigo já fez, tudo que ele já escreveu, tem que ser, de algum modo, transformado e repensado a partir do que está acontecendo, mas tem uma reflexão sobre a linguagem que ela é muito concreta e muito interessante a partir dessa instigação que vai acontecendo a partir de Maluf, né? Assim, do mesmo modo, ainda nesse campo filosófico, essas reflexões que vão sendo suscitadas, um pouco como o Rodrigo fala, um pouco metafísicas, né? Quer dizer, Maluf perguntar sobre Deus, sobre a morte e tal. E, de novo, não é aquela coisa do filósofo ocioso que fala, eu agora estou querendo pensar, será que existe a realidade? Não, tem um afeto muito concreto de alguém que está descobrindo o mundo e que está perguntando sobre essas coisas. Assim, isso dá uma dimensão e uma força muito particular ao que vai sendo refletido, né? Então, de novo, é um caso em que algumas reflexões filosóficas elas vão sendo tecidas numa vivência muito prática, né? Muito prática à medida que está acontecendo. Mas não é um livro apenas de reflexões filosóficas. Elas estão atravessadas, mas assim, eu tinha falado mais cedo que Rodrigo ele tem uma formação, ele tem uma experiência com cinema, ele tem uma experiência imagética, ele se interessa por autores na filosofia que são atravessados por uma vivência estética. Assim, e o livro ele é atravessado por uma beleza na escrita e por um humor que ele transita por essa beleza, né? Assim, eu achei muito interessante Neila falando como riu em vários momentos, e para mim uma coisa que foi muito marcante desse humor é porque eu acho que um aspecto que Neila até falou que tem uma revolução que vai acontecendo, né? Assim, eu acho que tem uma coisa que Rodrigo e Nani, como ele vai retratando junto com ela, que ele vai reconhecendo a cada momento, é que as estruturas de pensamento dele, elas têm que ser frequentemente desafiadas pelo que está acontecendo e pelas próprias perguntas de Maluf, né? Assim, quer dizer, bom, nossa, minha filha está usando uma arma, tá, mas aí daqui a pouco essa arma vira outra coisa, assim, então daqui a pouco todos os temores bolsonaristas que estão pairando naquela arma de Maluf, daqui a pouco vira outra coisa porque já não cabe mais, né? Assim, os pais libertários, mas que tem que colocar a menina para escovar os dentes todo dia, né? Assim, então, libertários, mas a gente vai ter que se ajeitar aqui, e se minha filha cobrar alguma coerência aqui, a gente vai ter que encontrar uma solução para uma nova coerência que vai ter que ser estabelecida aqui, porque liberdade também tem seus espaços de necessidade. Aliás, ele faz uma narrativa que eu não vou nem citar aqui para que os leitores e leitoras não perderem o encanto dessa descrição que Rodrigo faz nesse momento. Então, ou a personagem do filme, que é a mais interessante, é a personagem feminista, mas Maluf gostou da outra, e é isso mesmo. Então, assim, mas tem um brincar consigo mesmo, e tem um brincar com as próprias certezas, porque, no fundo, é uma reflexão sobre Maluf, mas é uma reflexão sobre eles o tempo todo, né? Sobre o que está acontecendo, sobre o mundo que está nos rodeando. E isso é feito com muito bom humor, né? Quer dizer, o meu receio de falar do luar, exceto apontar o luar, para mim tinha um pouco a ver com isso, porque assim, só lendo, a gente tem que ler o livro para pegar, porque pode passar, bom, é um filósofo que vai fazer, que a partir da filha faz uma série de reflexões. Não, gente, tem uma descrição que está acontecendo que ela está tecida por uma narrativa que, se você não trafega pela filosofia, vai curtir do mesmo jeito, se você não tem filhos igual, assim, mas que participa de um momento que eu acho que Neila também pegou bem no que ela falou, num momento inaugural, de que as crianças, quando estão aprendendo coisas, elas nos perguntam coisas que a gente já pensou que a gente já sabia. Esse é um ponto. Assim, na filosofia, inclusive, já houve gente que resolveu fazer filosofia para crianças por causa disso, porque a gente pensa que já está com a linguagem dominada e, de repente, naquele frescor de um aprendizado que não é só da linguagem, mas que é atravessado pela linguagem, ele
desafia o tempo todo quem está se colocando, e quem tem, e obviamente cada pessoa capta isso de maneiras muito, muito diferentes, mas quem tem a possibilidade de captar isso com essa dimensão poética, lírica e ao mesmo tempo divertida, leve, com a qual Rodrigo captou, e, por outro lado, a coautora Malu, ela colocou isso com várias formas, com os desenhos muito interessantes, muito legais, assim, que acompanhavam esse lirismo, que dialogavam com ele, notadamente sem precisar retratar como uma cópia fiel ao texto. Assim, isso só a leitura do livro vai fazer. E para terminar, assim, só para pegar frases interessantes, para falar um pouco do que significa essa carnalidade, né? Quer dizer, por exemplo, o momento que Rodrigo pega e mostra Malu tentando se ver pela primeira vez no espelho, né? Isso aqui é muito nova. Então eu achei muito lírica quando ele dizia: o que via não lhe parecia uma representação de si, estavam ausentes as dobras que lhe compõem, sua textura macia, seu cheirinho habitual, os murmúrios do mar e das folhagens que lhe sopravam os ouvidos em nosso passeio diário, o seio materno. Assim, tem umas percepções que são ao mesmo tempo filosóficas e líricas que atravessam esse humor e atravessam esse estágio, ou um mero fato de que a gente precisa dormir todo dia e de vez em quando a gente tem insônia, inclusive a filha, né? Assim, então, aí a partir disso que ele diz que a vida tende a perder seu lastro quando o sono é desalojado da existência, laço que subsiste como uma espécie de esquecimento que carrega a promessa de recomeço a cada despertar, né? E para terminar, quando ele diz o momento em que ele e Nani batem o martelo e vai ser Malu, esse nome vai ser Malu. Então viramos a página e optamos por Malu, desafiando a arbitrariedade do mundo, seus descaminhos e sua surdez. Decidimos por lhe selar um destino assim, aconchegante, protegido e em paz. Então, bem divertido, aconchegante, protegido e em paz, me pareceu que é esse livro, né? Então, assim, dá vontade de ler e reler. É o que eu tenho que dizer sem ferir o luar, que tem que ser visto. Quando uma criança chega à nossa vida como pai, como tio, como amigo, como conhecido, a gente sempre acha que a gente vai ensinar o mundo a elas. É verdade, a gente apresenta muita coisa do mundo a elas, mas elas também fazem com que a gente veja o mundo por ângulos que a gente não tinha visto antes, né? Então, elas também nos ensinam muito do mundo, com esse olhar aguçado e curioso e filosófico também sobre a vida, que a gente às vezes vai crescendo e vai perdendo. E tem briga, né? Aqui em casa também tem briga para tomar banho, para pentear o cabelo, para essas coisas ordinárias. Eu agradeço a Laurínio Sombra a fala e passo a palavra para o Fabrício Mota. Bom, vamos lá. Eu estou assim, muito feliz pelo convite. Quero agradecer primeiro a Rodrigo por me dar essa missão tão importante, que foi tão encantadora para mim nessa última semana. Nós somos colegas e temos uma afinidade, né? Dessas coisas inexplicáveis da afinidade desde muito tempo. E eu acompanhei o processo, sim, de chegada de Malu, quando ela nem era Malu ainda, quando essas relações e batalhas inglórias que ia viver em família ainda estavam no ápice ali, e eles ainda estavam debatendo qual seria o nome dela, e ele relata isso no livro. E eu me lembro, eu queria começar contando um pouco sobre essa história da música, porque a vida tem umas coisas, às vezes, que a gente só vai entender muito tempo depois. Foi numa fase em que eu sou músico também, sou historiador, professor, mas eu não sou assim um compositor, eu não me identifico tanto com essa classificação, né? Eu sempre digo que eu componho, mas compositor para mim é Gilberto Gil, sabe? É um outro lugar. Mas era uma fase que eu estava compondo muito com o violão, e eu lembro que, Rodrigo, eu fiz uma canção para uma outra criança que ia nascer, e que se chama Mila, e eu mostrei para Rodrigo essa música, e aí, umas 2 semanas depois, não me lembro, ele disse assim para mim: cara, se a regra é pedir música quando a gente tem uma notícia nova, eu tenho uma notícia nova para te dar.
E eu me senti tão desafiado que no mesmo dia eu fiz a música para Malu. E aí, quando eu digo que a gente só entende as coisas tempos depois, agora na pandemia, eu reencontrei um casal de amigos que são o pai e a mãe de Mila, que são Edemir Brasil e Fernanda, e Fabiana, desculpa. E aí eu encontrei eles um dia e eles estavam no carro com Mila e Bento. E Mila começou a dizer que Malu é a melhor amiga dela, sabe? E eu fiquei, na verdade, admirado com aquelas narrativas todas, e a mãe dela dizia, esse é o tio que fez uma música para você e para Malu. Então, ele me desafiou há 7 anos atrás, e elas agora me desafiam a dizer, você tem que mostrar a música para a gente. Então, eu vou ter que terminá-la e registrar para poder mostrar, para materializar isso, que foi a minha pequena homenagem para aquela existência que estava ali começando, né, pintando no mundo. Fiquei muito feliz, assim, muito do que eu gostaria de dizer e da emoção que eu senti lendo esse livro já foi, inclusive, um pouco apresentado aqui por Laurênio, por Biraneila. Eu senti a mesma emoção, eu dei muitas risadas, eu fiquei muito encantado, e eu fiquei particularmente encantado com uma coisa. E hoje, quando eu estava me preparando aqui, na meia horinha antes de começar, eu disse, eu tenho que conseguir falar sem dar spoiler, né? Porque é para que as pessoas conheçam o livro. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, poxa, como é que eu posso falar sobre o livro sem falar tanto sobre cada pedacinho dele, que é tão maravilhoso e que foi tão maravilhoso para mim de ler. E a primeira coisa que me chama a atenção, Rodrigo, é que, assim, na minha opinião, você está embalado por um amor, por uma dimensão do amor que é muito produtiva. Eu tenho uma impressão, eu acredito que o amor é um sentimento unilateral. Ele é um sentimento que nunca se cobra de ninguém. Ninguém pode pedir a ninguém que ame. Ninguém exige de ninguém que ame. Amor não se pede, amor se dá apenas. E quem ama não tem a dimensão de receber em troca. Quem ama de verdade, ama de uma maneira que ele existe porque ama. E eu vejo nas suas palavras esse amor revelado em cada letrinha ali. Isso me chamou muita atenção, porque eu acho que você foi muito feliz em fazer um exercício que eu precisei fazer quando eu tive o meu primeiro filho, que é João, que tem agora 16 anos, que foi me permitir aprender com as formulações de uma criança. Né? Quando a gente está diante de uma criança, a gente está diante de um sujeito, de uma pessoa que é muito capaz de produzir significados, que é muito capaz de teorizar as coisas, de propor questões práticas, de subverter, e muitas vezes de concordar com aquilo que a gente nunca imaginou que era possível concordar. E eu acho que você foi muito feliz ao desvelar esses saberes de Malu através das descobertas dela, inclusive da descoberta da palavra, né? Que é um momento encantador. É uma coisa que depois que... Eu estou do lado dos que têm filhos, mas eu concordo com o Laurênio que esse é um livro para todo mundo ler e se divertir, porque é um livro que perpassa por todas as pessoas que querem refletir sobre sua relação com a infância. Então, eu me vi muitas vezes pai, mas eu também me vi muitas vezes criança no livro. Né? Eu pensei assim, cara, poxa, quando eu era criança, eu gostaria que as pessoas me olhassem desse jeito. Porque eu, naquele momento, já era uma pessoa plena de cabeça, eu entendia que sim, né? Eu já sabia tudo, eu já queria sair de casa, sabe? Eu planejei fugir uma vez, tudo, sabe? Porque não cabia mais aquele lar, com 7 anos de idade, 8 anos. Então, isso, o seu livro, eu acho que vai provocar, e é um chamamento para que as pessoas leiam, ele vai provocar nas pessoas esse tipo de reflexão, de que a criança é talvez a existência das crianças é talvez um dos momentos mais bonitos do processo da humanidade. Porque, primeiro, criança é uma máquina de porquês. E isso eu aprendi na prática, né? Que os porquês de uma criança me fazem pensar muito na nossa própria existência no planeta e no mundo, né? É a criança que não tem vergonha de problematizar as coisas. Então, isso é fantástico. Eu acho também que, por ser um livro apaixonado, ele é um livro apaixonado pelas pessoas e pelas energias que você ama. E é muito bonito ler algo que é produzido em cima da paixão. Então, é a paixão pela sua companheira, é a paixão pela sua filha, é a paixão pela arte, é a paixão pela filosofia da linguagem. Então, esse ambiente todo, para mim, ele acabou criando, através do livro, um território muito híbrido,
onde, para mim, pela primeira vez eu li algo e disse assim, é isso, filosofia é poesia. Não é outra coisa. A gente que tenta desenquadrar... E aí eu estou sendo bem polêmico numa banca com filósofos aqui, mas a ideia também é essa. Isso foi que o texto me despertou. Na verdade, filosofia é poesia, né? Mas é poesia. E ser poesia pode ser um monte de coisas. E isso me deixou muito encantado. Uma outra coisa é o fato de você homenagear essa pequena aquariana que você chama no conto 23 de olheira da vida, né? E que nasceu em pleno carnaval. Eu acho fantástico a construção das memórias, porque quando a gente constrói uma memória sobre alguém, a gente está criando, ou melhor, sugerindo um lugar para essa pessoa, mas, para além disso, a gente também está propondo para o mundo uma espécie de documentação de uma época, de um tempo, ou de vestígios de um tempo. É muito bonito ler memórias, é muito bonito ler, pensar a partir das memórias das pessoas, né? Porque uma memória nunca é a pessoa. Nem se a própria pessoa escreve uma autobiografia, a existência dela é tão maior do que aquilo ali. Mas uma memória é um exercício importante de construção de um lugar. E eu achei fantástico. Assim, eu fico me perguntando, daqui a alguns anos, quando esse videozinho que está sendo transmitido para o grande público, quando ele se tornar um arquivozinho num chip, num pendrive ou numa nuvem, e a gente assistir e pensar, tempos atrás, com uma luz já adulta, ela vai dizer, cara, qual era do meu pai nessa época? Sabe? Era uma homenagem, mas ao mesmo tempo ele acabou documentando um pedacinho da minha vida inicial. Então eu achei isso muito bonito. E tem uma coisa fantástica no livro, Rodrigo, que eu acho que ele é um livro em movimento. Por que ele é um livro em movimento? Olha só. Ê, tia! Saudade. E eu acho que ele é um livro em movimento, porque a cada leitura um livro novo aparece. Então, assim, eu li o livro na ordem. Depois eu saí lendo o livro em uma outra ordem, por ordem de interesse. Então, sabe, foi uma coisa muito interessante que o livro sozinho despertou em mim. Sabe aquela coisa de livro de cabeceira que de vez em quando você abre e lê um conto dele? Então, isso para mim foi fantástico, sabe? E é muito emocionante porque você movimenta não uma emoção, mas várias emoções diferentes, né? Isso é fantástico. E, no fundo, eu acho que esse também é um livro sobre você mesmo. Eu achei muito bonito se desenhar olhando para as pessoas que você ama e focando a existência, a experiência da paternidade. Eu acho, Rodrigo, que o seu exercício de escrita me deixou muito contente, muito orgulhoso, porque eu acho assim, cara, que é uma visão da paternidade como presença em um mundo em que ainda se convenciona uma coisa muito terrível, que a gente chama de aborto dos pais, né? E aí é uma paternidade presente, e na verdade é uma busca por essa paternidade presente, porque eu tenho certeza que essa paternidade presente também tem seus conflitos, né? Também tem seus desacertos, também tem tem seus ruídos, mas isso para mim é fantástico. E eu acho que ele também é um livro sobre você, porque ele é muito do seu olhar subversivo sobre a ordem das coisas, né? Eu, por exemplo, ri muito do conto ou do Ajatara nessas monjas, sabe? Eu nunca teria aquela sacada. Eu acho aquilo. Eu fiquei fascinado, saí mostrando para todo mundo em casa. Gente, olha que coisa fantástica isso aqui, sabe? E aí eu nem vou contar tudo para que as leitoras e os leitores possam sorrir e se deliciar com aquele conto tão pequeno, mas tão impactante, sabe? Ajatara nessas monjas. Então, eu acho que é fantástico, e você me trouxe um presente para mim. Estar aqui hoje é um presente, sabe? Porque para mim estar aqui hoje é um pouco assim, fazer até uma reflexão sobre o meu próprio processo, né? De como a paternidade fez o mundo inteiro se redesenhar na minha frente, sabe? E inclusive me fazer pensar como uma pessoa potente para outras coisas, porque você passa a ser obrigado, né, a agir e a reagir considerando que a vida de alguém agora a sua responsabilidade é estrita. Não que isso não já aconteça numa sala de aula, que a vida de 45, 50 pessoas fazem, né, tudo que a gente diz e tudo que a gente cala, tudo que a gente silencia e tudo que a gente apresenta pode sim arranhar, ou moldar, ou impulsionar a vida daqueles estudantes. Mas a paternidade e a maternidade trazem um outro desafio.
né? Trazem uma ansiedade, trazem uma exigência conosco, né? E aí, quando eu me vi muitas vezes no seu livro, né? Eu me vi no debate sobre insônia, nossa, eu super me vi ali, sabe? Essa coisa da vida que atravessa, é fantástico. Eu, para fazer a live, tive que me esconder aqui, senão ia ser o mesmo sistema, sabe? Porque as crianças, elas têm um tempo próprio, né? E que eu acho que é o tempo mais digno da vida, que é o tempo da liberdade. Eu acho que uma criança é um sujeito, é um ser em pleno tempo da liberdade. E isso é bacana o seu livro provocar a gente esse tipo de questão. E aí, lindona, cara, como tá grande, cara. Gente, aí eu vou me sentindo, minha tia, eu vou me sentindo um coroa. Nossa, que massa! Eu tenho a música, eu vou te mostrar a música depois que eu fizer o arranjo dela todinho, tá? Vai ficar bonito e eu quero ouvir sua nota para minha música. Por favor, hein? Nota sincera. Eu lembro, a gente estava no aniversário de 1 ano, né, Rodrigo? Eu lembro que João, o meu filho, ele ficou louco, ele adorou o aniversário. Foi de 1 ano ou de 2 anos? De 1 ano, né? A gente sabe, a gente compartilhando aquela coisa do... Eu lembro que o Rodrigo me fazia umas perguntas assim, bem bula de remédio. Como é que a gente age nessa situação? Eu dizia para ele. E aí, tia, eu não faço a menor ideia, Rodrigo. Eu também estou vivendo essa experiência com esse... Eu só tinha um filho na época, né? E logo depois, chegou o Djeli, que nasceu no mesmo ano de Malu. Né? O Djeli tem 7 anos também. E acabou de superar as janelinhas. Olha, cadê essa janela? Caramba! Olha só, Di já passou pelas janelinhas agora. Já estão fechando as janelinhas dele. E aí eu quero falar sobre... Estou na fase 1001. Como? É a fase 1001. 1001. 001. 1001 é fantástico. E aí, assim, cara, eu para não me estender tanto e guardar espaço para as questões, eu achei uma sacada fantástica trazer as ilustrações. E aí, Rodrigo, mais uma vez eu me enxerguei no seu livro, e eu espero que outras famílias, e eu estou falando de famílias porque essa responsabilidade de enxergar as crianças não é uma responsabilidade só do pai e da mãe, é uma responsabilidade de todos nós, né? É uma responsabilidade existencial, eu diria até. E aí tem uma coisa que eu achei fantástica, as ilustrações, né? A maneira como as ilustrações estão encadeadas no livro, e aqui as ilustrações talvez compuseram ali um dos elementos mais marcantes da obra para mim, porque eu sei que existe um trabalho de seleção, de escolha, mas para mim em particular, a cada passo do livro, porque o livro obedece uma cronologia mínima, né? E aí eu fui vendo como também os desenhos vão ganhando uma complexidade, e aí eu fui percebendo, gente, cara, né, esse mundo que se desenha, esse mundo que se representa através da imagem, nessa imagem que é produzida, ou esse campo de imagens, né, que as crianças vão criando, o mundo imaginário delas, e reproduzindo os desenhos que a gente não quer que elas assistam, porque nem cena de raio, de violência, mas é o que elas mais gostam, né? Esses desenhos de humor ácido, e aí depois a gente se vê sentado, assistindo junto e aprendendo pra caramba com a Frozen, por exemplo, né? E dizendo, cara, na verdade, eu é que estou atrasado. Tem uma... Eu lembro, é uma expressão que eu sempre gosto de trazer para a tona, que é a ideia de que ser adulto é como ser intelectual, é sempre estar atrasado na cena da experiência, né? E aí é incrível isso. Tchau, Malu. A gente se dá conta. Então, esse exercício do nosso estado permanente de aprendizado na vida é um exercício para mim de uma profundidade. Para mim, esse livro soou como a sua tese. É como se alguém entrasse no doutorado e só conseguisse materializar a tese nesse pequeno livro de 35 contos e fragmentos de texto. É basicamente isso. E aí, assim, tem outras questões. Como eu sou um historiador e um adulto, né, chato como tal, é claro que eu observei todas as conexões políticas, todas as tensões, né? É fantástico como, inclusive, me parece que o olhar de vocês enquanto família foi mudando
no processo do crescimento dela, né? É quando você aquele registro da consulta com a obstetra, né? Eu vivi aquela experiência, nós vivemos aquela experiência que na verdade é uma experiência de violência terrível. Eu vivi aquilo. No meu caso foi até pior, porque eu fui assediado financeiramente a contribuir um pouco mais enfim, com a anestesia e por aí vai. Então foi uma loucura, né? E aí você traz isso mais com uma leveza e com uma sutileza tão grande, né? E com um ingrediente que para mim tem sido um dos grandes motores da minha vida, que é a fé no caminho e na própria vida. Então, quando aquela história se encerra com o novo obstetra, né, que tem o busto, né, que você pergunta, é Sófocles, né? Ele fala, não, é da mãe do Sócrates, ela era parteira. Então, essa capacidade de acreditar na vida, e de acreditar não num senso de destino passivo, mas num senso de caminho, que tem a ver com uma filosofia, que é a filosofia da ancestralidade iorubá, né? A crença de que nossa existência, ela também é guiada por fios imaginários e por energias que nós nem sempre somos capazes de compreender na sua plenitude. Então, parabéns pelo belíssimo trabalho e vamos ouvir as questões e ouvir um pouco mais outras observações. Muito obrigado pelo presente, de ter me deixado ler. Falei super a mais do que eu permitia, mas é dada a emoção mesmo de ter me deparado com um livro tão encorajador. É isso para mim, eu defino dessa maneira. Seu livro é encorajador, principalmente para um pai e para uma mãe artista. Eu agradeço, Fabrício Mota, pela fala. Quer dizer que eu ri também com outras crônicas. Eu ri com Menina Aranha, ri com Monjas. Impossível não rir. Ri com Revólveres. E como as crianças nos ensinam que é possível ressignificar as coisas, né? Essa crônica mostra bem isso. Li também com Malu, ri com Malu concretista. Rodrigo está tendo uma oscilação, não sei em que medida ele está conseguindo nos ouvir, mas eu queria também aproveitar, acredito que de alguma forma ele esteja ouvindo, ele e a família, para parabenizar a ilustradora. Malu arrasou nas ilustrações, é possível perceber essa complexificação também dos desenhos, dos detalhes, e a singeleza do olhar da criança sobre aquele fato, né? Ser bem determinada crônica que tem um desenho de um banho, ser bem o que é aquela peleja daquele banho, né? Tem uma pergunta, eu tenho algumas perguntas que eu fui pensando, à medida que eu ia lendo o livro, inúmeras, tinha uma que eu achei que ia aparecer por aqui. Deixa eu ver se apareceu nesses últimos comentários. Não apareceu. Não acredito que deixaram para mim, que bom. A pergunta está relacionada ao título, né? Que título curioso. Mas antes da minha pergunta, tem uma aqui do Igor Yuri Algozino. O Yuri pergunta, Rodrigo, você que é soteropolitano como eu, me diga qual é o melhor prato para comer lendo o seu livro. Rabada de boi, pirão de mocotó, feijão com tudo dentro. Qual o melhor prato desses para comer justamente com a leitura nessa Bahia tão gostosa de se viver? Agosino é um fanfarrão, velho amigo, que eu aconselho para ele sentar ali na Amaralina e comer uma rabada e ler o livro noite adentro, como ele fez nos anos 90, depois que via do show de rock. Eu diria para ele fazer isso. Mas eu só lamentar que eu não peguei o finalzinho da fala de Fabrício, porque minha internet me traiu mais uma vez aqui, deu uma oscilada e infelizmente, mas eu volto a ouvir o que o Fabrício falou, mas até onde eu estava ouvindo, eu estava aqui muito maravilhado. E obrigado, Fabrício, pelas suas palavras, viu? É sempre um alento te ouvir. Rodrigo, eu queria que você nos falasse um pouco por que esse título, né? O que é que esse título remete? Tem uma temporalidade, tem um fato, ele é uma crônica, enfim, nos conte, é um título curioso. No primeiro momento que eu li, eu pensei que tinha relação com o nascimento, mas não é bem isso, né? Então, assim, tem
a gente tem uma dificuldade inicial muito grande de lidar com a temporalidade, né? Assim, parece que quando a gente encarna a ideia de temporalidade na vida, parece que há uma mudança evolutiva, até eu diria, na humanidade. Quando a gente compreende assim essa dimensão do tempo, que eu não sei se, por exemplo, Fully, a nossa gatinha em casa, tem, a dimensão do passado, do futuro, acho que isso é um salto, assim, do presente, isso é um salto evolutivo, eu acho, pelo que eu entendo. E as crianças, elas têm uma dificuldade natural de lidar com a temporalidade. Então, a gente acompanhou isso em Malu, e a maneira que ela foi encontrando, pouco a pouco, a maneira instrumental para lidar com o tempo, foi se referindo ao depois mais imediatista possível, né? Então ela falava assim: papai, depois de hoje eu posso fazer isso, depois de hoje eu posso ir na casa de Sabrina, eu posso ir brincar com Isa, posso ir brincar com a Olivia. Então ela ia tateando a maneira de lidar com o tempo. Então essa expressão, ela virou uma brincadeira nossa, para se referir ao tempo também, uma brincadeira em casa de depois de hoje. Então, quando eu pensei o título, isso já estava meio que dado. Ela me deu o título, Malu me deu o título. Então, depois de hoje, porque depois de hoje é o futuro, Malu é o futuro, Malu é um mundo que vai deixando de me pertencer. Então, é o mundo dela, é o mundo de Eli, é o mundo de Sabrina, é o mundo de Isa, é o mundo delas, é o mundo da garotada aí. Então, que diz todos os dias depois de hoje. Então, é uma homenagem também a esse novo mundo aí, que eu penso que o título procura dar conta a partir do título que Malu me deu, como todo livro, né? É um presente dela para mim. Fiquei também com uma curiosidade, em determinada crônica, você traz para a gente, para o leitor, uma pergunta que Malu te fez, daquelas bem difíceis. Papai, quem é Deus? Quem é o pai dele? Aí eu queria saber como anda a metafísica de Malu, se anda assim com perguntas tão poderosas como essa. Eu acho que ela fez essa pergunta ali na altura de entre os 3 e os 4 anos, que é um momento que essas questões vão entrando na vida das crianças, segundo eu entendi. E bom, é uma pergunta bem difícil de ser respondida mesmo. É uma pergunta que a gente tem aí uma série de respostas na história, né, do pensamento. A gente encontra uma série de respostas para isso. Mas quem acompanha a história dessas respostas acompanha ao mesmo tempo a história das dúvidas, né, a história das inquietações. E no final das contas, eu não sei muito bem qual é o saldo disso que a gente sai. Eu, no meu caso, saio com mais dúvida do que respostas. Então, para mim, foi uma pergunta muito difícil. É sempre difícil responder essas questões quando o Malu me coloca. Pouco tempo depois, ela já estava em uma escola religiosa, uma escola confessional, e essas coisas parece que ali vão se assentando de alguma maneira. Mas voltam, essas perguntas voltam de vez em quando, até porque ela ficou muito viva dentro de casa também, entre nós, né? A gente não abdica de encará-las também, tanto eu como o Nani. Então, assim, Malu entra aí no jogo de algum jeito. E essa pergunta Acho que a internet do Rodrigo travou mais um pouco. Enquanto isso, eu vou ler aqui alguns comentários até o Rodrigo. Voltou, Rodrigo? Agora estamos. Estamos. Eu vou... Opa. Tá estamos ouvindo, Rodrigo. Pronto. Mas agora então, estamos ouvindo. Então, assim, essa pergunta, ultimamente, ela está mais acalmada, mas de vez em quando ela retorna. É isso, da instituição, né, que uma luta na escola confessional. Esse livro também, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que ele também tem uma característica se vocês observarem as datas dele, tem uma descrição dos lugares. Ele tem uma característica de diário de bordo também, é quase isso, né? Assim, são anotações feitas em vários lugares que a gente faz. Porque a gente, durante o doutorado, a gente ganhou bolsa, a gente se mudou, a gente fez o doutorado em Goiânia, eu acompanhei, aproveitei para estudar lá também. Depois a gente se mudou de cidade, de estado, de país, e isso fez com que Malu estudasse
tinha 5 anos e tinha estudado em 6 escolas. Então, assim, as inquietações dela eram também inquietações metafísicas, e a gente percebeu a uma certa altura que ia se construindo, ia se diluindo muito rapidamente. Ela teve que aprender a deixar muita gente que ela gostava para trás, numa velocidade muito grande, e isso foi um ponto também difícil para lidar, que até hoje a gente tenta costurar essa ameaça de permanente de Malu, de uma vida que ela, uma vida breve ainda, mas para ela é uma vida inteira. Então esse conceito de brevidade, no caso dela, não cabe, não se aplica, mas para ela. Então, nós, na vida de todas as crianças. Mas no caso dela também havia essa associação. Rodrigo, sua internet está travando um pouco. Eu vou fazer uma última pergunta, se vocês concordarem. Eu vou trocar. Você pode... Pronto, é isso que eu proponho. Eu vou fazer a pergunta, você vai pensando na resposta, enquanto Fabrício e Laurênio vai fazendo as falas finais. É o tempo que você dá uma ajeitada na internet, se possível. A pergunta que eu vou fazer está relacionada a uma que o Gustavo França fez aqui. Ele fala: Rodrigo, como fazer para ler seu livro e lembrar que o autor é você? Eu só penso na autoria de Malu, pois ela é mais fofa que você. Na realidade, a pergunta que eu ia fazer era convidar a Malu e a Nina para falarem dessa vivência nessa história, junto com você aí, para fazerem perguntas ou tecer comentários. Enquanto o Rodrigo volta, eu convido o Laurênio para fazer as falas finais dele, em seguida o Fabrício Mota. Agradecer, eu queria só fazer um comentário que esses acontecimentos que a gente teve aqui, da internet de Rodrigo caindo várias vezes, e Rodrigo voltando calmo de todas elas, eu vou tratar isso como um símbolo, na verdade, assim, porque, Fabrício, eu acho que o exercício da paternidade e da maternidade é exatamente esse exercício do improvável, e que a internet deve cair várias vezes e tem que seguir a vida, não dá para lamentar, não. Vamos tocar porque é isso mesmo. Então, eu acho assim que a sensação que eu tenho, porque às vezes pode dar uma sensação de angústia, né? Aquela vontade de perfeição que às vezes a gente tem, né? De que tudo ande direitinho, do jeito que deveria estar programado, mas a gente vai depois sacando que a vida é um pouquinho diferente disso. Então, E o melhor que a gente pode é lidar com isso à medida que essas coisas acontecem, com o humor que essas coisas exigem, com o jogo de cintura que essas coisas convidam. Assim, me chamou a atenção que, assim como no livro, o Rodrigo voltou todas as vezes com a mesma posição de sempre, e para mim isso quase simboliza o que significa as idas e vindas também de todos os dias depois de hoje, né? Então, muito obrigado por estar aqui. Oi, Malu! Oi! Malu, você ouviu a pergunta que eu fiz para você? Não. Teve um colega de seu pai aqui, eu suponho, ou de sua mãe, ou dos dois, que é o Gustavo França, diz que não consegue ler o livro e ver o seu pai. Ele fala que a autora do livro é você. Eu acho que esse livro tem vários autores. Você, seu pai, sua mãe. Aí eu convidei você e sua mãe para falarem aqui também, falar como é a vivência de vocês na feitura desse livro. Tá. Vocês topam? Temos três das autoras aqui, na verdade. Tem Nani, Lu e tem Isa, que é uma das colaboradoras da ilustração. Vem cá, Isa. Pera, que tu não... Vem cá, Nani. Senta aqui, Nani. Senta aqui, Nani. Olha só, Nani, quanto tempo? E aí? Como foi fazer esse livro a tantas mãos, Nani? E Malu? E Isa também, que ainda não falaram.
Isa, querem falar vocês primeiro? Não. É uma experiência... Eu não estava preparada para falar aqui. Como é a experiência, eu acho, de ser mãe e pai, né? Eu sempre falei, pensei nisso, né? Não tem escola para quem ensina a ser mãe, não tem escola que ensina a ser pai, e quando a gente acha que está preparado, acontece alguma coisa que tira a gente do lugar de conforto e a gente se desespera de novo e improvisa. Algumas coisas são refletidas, mas a maior parte do momento é improviso, mas um improviso baseado num repertório, né? Que a gente tem de vida, de repetição do modo como a gente foi criado ou não, né? Muitas vezes também é um momento para a gente refletir sobre como foi nossa criação e não reproduzir algumas violências que nos afetaram, ou repetir algumas coisas que a gente acha que deu certo, interromper alguns ciclos, mas é isso, né? Eu acho que o livro esse livro, né, de Rodrigo, ele tem essa meta, essa tarefa, assim, né, de pensar a existência de Malu, e a gente sempre se cobra muito essa reflexão, né? Cria e pensa no que está fazendo ao mesmo tempo. Eu acho que o livro veio como resultado desse movimento, assim, da gente sempre, no final do dia, conversar sobre o que foi feito, o que deu certo, o que não deu, né? O modo como a gente encara os problemas. Então, esse livro, para Rodrigo, eu vejo muito como esse exercício diário mesmo, né? Assim, de você, quando você está ali sozinho consigo mesmo e reflete sobre o que você está fazendo da sua vida. Eu acho que é um pouco isso, assim. E as ilustradoras, Malu e Isa, querem falar alguma coisa? Eu disse, não, já falei tudo, está lá nas ilustrações. E aí, o que é que vocês têm para contar para a gente de participar da feitura do livro como autoras? Então, vou passar a palavra para o Fabrício Mota, depois volto para o Rodrigo de novo, para a gente se despedir, tá certo? Certo. Poxa, eu só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de comentar esse livro que é tão inspirador. Eu acho que foi um pouco essa a expressão que eu estava usando quando a sua internet caiu ali, Rodrigo, durante a minha fala, mas que você vai poder ouvir depois. É um livro, para mim, que ele é inspirador e é encorajador também, né? É uma reflexão muito poderosa sobre uma experiência que está em movimento, que está em transformação e, portanto, ela é infinda. E convidar as pessoas que estão aqui com a gente nesse momento, nesse papo, a comprar o livro, a conhecer o livro, né? A gente está num pré-save hoje aqui, então, para todo mundo se antecipar e ler, conhecer, e, sabe, enfim, eu acho que vocês vão se divertir, se emocionar e refletir coisas muito potentes, como eu refleti aqui. E eu acho que Laurênio deu a melhor definição aqui, né? É bem isso mesmo. Criar filhos é essa experiência que você definiu aí, né? É viver com a Wi-Fi sempre oscilando, né? Nem sempre vai estar com o sinal perfeitinho e as coisas vão estar fluindo. E aí é justamente onde a gente cresce, é no momento que a Wi-Fi cai, né? É naquela hora que o mundo da gente se ergue, que as novas possibilidades se erguem. É bem na hora que a ordem das coisas e a Wi-Fi cai, né? Eu estou felicíssimo pelo convite mais uma vez. Parabéns, meu irmão. Espero que a gente tenha um momento para a gente se abraçar e fazer o lançamento físico, né? E conversar e tocar. Quero mandar um beijo para a Fabiana, minha amiga que está aí. Minhas duas amigas Fabianas, que são nossas amigas, né, Rodrigo? Fabiana Costa, do IFPA, e Fabiana Mello, que é a mãe de Mila, enfim, que é amiga de Malu. Um monte de histórias se cruzando. E eu fico muito feliz. E quero dizer para a Malu também, que a gente não se vê há tanto tempo, que se você encontrar esse tio na rua, agora a gente não pode se abraçar, mas sempre dá um alô para mim, porque eu acompanho sua trajetória desde o iníciozinho lá. E eu acho que você é uma pessoa que despertou no seu pai e na sua mãe o lado melhor que eles têm com pessoas. Então, você também é uma pessoa especialíssima, incrível. Tá? Espero que a gente possa, em breve, estar brincando juntos aí de novo, né? Compartilhando as nossas experiências. Eu estou vendo que você está super orgulhosa com a sua janelinha, 1001, não é isso?
E é isso mesmo, é sinal de que você está crescendo e que está crescendo com a leveza e com a coragem necessárias para fazer o mundo que a gente vai viver daqui a alguns dias um pouquinho melhor do que ele está agora. Tá? Muito obrigado por essa noite, por esse convite, e leiam o livro, que está lindo demais. Agradeço a Fabrício Mota pela fala, a Laurênio também, Sombra, pelas falas finais, e passo a palavra para Rodrigo e para todas as autoras que estão aí para as falas finais. Opa, gente, que alegria. Eu ouvi essas palavras aí de Fabrício, agora rememorar que a canção foi feita imediatamente após a que foi feita para Mila, e de fato, elas são as grandes amigas hoje, uma da outra. A Fabiana está aí, tá ouvindo, e as duas não se desgrudam, mesmo durante a pandemia, estão sempre em contato, e tem um laço, né, Fabrício, aí que envolve tudo isso desde lá atrás, é verdade. Laurênio, como sempre, também tenho só agradecer, Laura. Essa da Wi-Fi, ainda bem que o Fabrício retomou, né? Porque realmente é de uma genialidade que só podia ter vindo de você. Mas é isso, gente. Assim, é um livro feito com essa turma, com vocês, e eu espero que as pessoas... Infelizmente, a gente não está com o Sassá aqui, minha outra encapetada e adorável sobrinha, e ela não está aqui com a gente, mas ela está acompanhando também. Eu espero que todo mundo que possa chegar perto do livro chegue, porque é isso. Acho que tem alguma coisa a dizer ali, se não minha. Me perguntaram muito para quem era esse livro, né? Essa pergunta é uma pergunta que voltava. Esse livro é para criança? Esse livro é para que faixa etária? Faixa adulta? Esse livro é para pais? Isso que o Fabrício e Lau também colocaram, é para pais? Acho que não, assim... Não é um livro para pai. Luiz Marcelo me falou isso desde a primeira vez que leu. Assim. Dei para Marcelo, que é um grande outro amigo meu, um grandíssimo amigo, e ele também não é pai. E ele falava: esse livro me tocou de um jeito que não tem isso de ser um livro para pai, livro para mãe. Não é isso. É um livro para todo mundo. E se para adulto, para criança, tem os desenhos das meninas que outras crianças podem se aproximar e desfrutar também. É um livro que essa coisa de dizer que é para pai fica parecendo também, me assusta um pouco, como se fosse um livro de autoajuda para pai, para como ensinar como criar um filho. Não é isso, tá? Assim, é um livro de susto, um livro de perplexidade, é um livro de arroubos, é um livro que não tem condições, a gente não tem como ensinar a ser pai. Eu não tenho referência de paternidade, então a paternidade é uma coisa que vai se construindo em minha vida. Então é essa experiência viva mesmo, tá? Então não tá longe de ser um livro de autoajuda para alguém. Tá bom? É um livro para leitores e leitoras, um livro que não tem idade, que não tem fronteira. E eu esquecendo de fazer pagar uma promessa que eu fiz no início, né? Eu disse que eu ia contar porque eu estava aqui, né? Já estava esquecendo. Na realidade, quando eu soube do livro do Rodrigo, que agora eu digo que é o livro do Rodrigo, da Malu e da Nina, Nani, desculpe, Nani. Da Nani, ele trouxe para mim a força para construir, elaborar de forma mais concreta um projeto editorial que eu vinha pensando, que é uma coleção sobre maternidade. A coleção se chama Coleção Mães Fora de Série. Terá 13 títulos em homenagem às gestações de minha mãe, e títulos que variam desde mãe que teve trigêmeos, a mãe privada de liberdade, mãe de doenças com crianças com doenças raras, ou mães raras, como se costuma chamar. Em breve deve estar aparecendo aí o ano que vem. Eu queria, mais uma vez, parabenizar o Rodrigo Araújo, como autor, a Malu Coimbra de Araújo, como ilustradora, né? A Nina Coimbra, como coautora, as colaboradoras, a Isabela, a Sabrina, parabenizar também a Fernanda Santiago pelo projeto, pela editoração do livro, convidar todos a lerem o livro está disponível para venda no site da editora, que foi colocado aí no chat, mas também é fácil de achar, Editora Segundo Selo. Agradecer o convite, a confiança, e desejar uma boa noite e dias melhores para todos. Tá certo? Tchau.
Gente, obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá linda, Malu.